Quais são os 3 Q da aposentadoria? O primeiro Q é o do quando eu vou me aposentar? Quando eu vou me aposentar? A grande pergunta. Primeira questão, quando? Então, quando eu faço a pergunta do quando eu vou me aposentar, eu tenho a ver com o tempo. Tem a ver com o tempo que eu tenho, o tempo de serviço, o tempo, as contribuições que eu fiz, né? Eu tenho que analisar aqui a regra de transição. Qual é a regra de transição que eu vou me enquadrar? Não é muito difícil de você enquadrar a regra. O quando tem a ver com a sua idade também, né? Então eu faço uma jogadinha aqui de idade, o tempo que você tem, o tempo de contribuição, né? Tempo de contribuição. Eu vou indicar aqui, vou verificar a regra de transição e eu vou responder essa pergunta para você. Quando eu vou me aposentar, né? Se for na especial, eu vou aplicar a regra de 86 pontos, que vai pegar a idade, vai pegar o tempo comum, vai pegar o tempo de contribuição que pode ser comum, como pode ser especial. Vou ver a regra de transição e vou colocar a idade e vou fechar o tempo. Vou fechar o tempo, eu vou responder para você quando eu vou me aposentar, tá? É a pergunta mais comum, mais certa. Quando eu faço um planejamento, o primeiro item é exatamente isso, quando vai fechar, né? Agora, essa é a pergunta mais importante para ser feita? Não, a pergunta não é a mais importante. A mais importante do que quando é quanto eu vou receber, né? Que é a segunda, o quanto eu vou receber. Quanto eu vou receber? Quanto que eu vou receber? Qual é o valor que eu vou receber? Isso aqui tem a ver com a renda mensal inicial, tá? Renda mensal inicial, tá? É quanto que eu vou receber. Aqui tem a ver com dinheiro, tem a ver com o valor que eu vou receber. Então, quando eu vou receber, quando eu vou me aposentar, quanto eu vou receber. Isso aqui tem a ver com o valor, tá? E o valor aqui, hoje tem a ver com o quê? Com a regra, a forma de cálculo. Tem a ver com a forma de cálculo que é aplicada nas aposentadorias. Eu estou falando de hoje aqui. Então, a forma de cálculo aqui tem um coeficiente de 60% mais 2% para o tempo que eu trabalhei, mais do que 20, mais do que 15. Mais do que 20 no caso dos homens, mais do que 15 no caso da mulher, tá? Então, esse coeficiente aqui, essa regra aqui, gera um coeficiente que é aplicado em cima do meu salário de benefício. Então, o quanto tem a ver com o salário de benefício? O salário de benefício é a média de todas as remunerações desde julho de 94. Então, o salário de benefício é a média de todas as remunerações desde julho de 94. Eu vou somar tudo e vou dividir, vai dar um valor. Esse valor é o salário de benefício. Em cima do salário de benefício é aplicado um coeficiente que considera 60% mais 2% para cada ano que eu trabalhei mais do que 20 e no caso das mulheres mais do que 15. Aí o coeficiente de cálculo eu dei uma sintetizada para você entender. Esse coeficiente de cálculo aqui é baseado nessa regrinha aqui dos 60. Então vamos imaginar ali, a mulher com 15 anos, qual é o coeficiente dela? 60%. Com 15 anos. O homem é com 20, os 60%. A mulher com 20, ela vai ter 70%. Por quê? Porque ela trabalhou 5 anos mais que 15. 5 vezes 2, 10. 10, 60. 10 mais 60 vai dar 70. Você veja que a mulher leva um pouco mais de vantagem. Por quê? Com 35 anos, a mulher vai ter 100%. Por que é 100%? Porque ela trabalhou 20 anos mais do que 15. Então, 20 vezes 2 dá 40, 40 com 60 dá o 100%. 100% do coeficiente que vai ser aplicado em cima do salário de benefício. Então, o homem ali, para ter o 100%, ele vai ter que trabalhar 40 anos. Por que 40 anos? Porque ele tem 20 mais do que... Ele vai trabalhar 20 anos mais do que 20. 20 vezes 2, 40. 40 com 60 vai dar o 100%. Eu posso continuar trabalhando, Pedrosa? Sim, pode. Para cada ano que você trabalhar mais do que 40, no caso do homem, vai ganhar sempre 2%. Então, no caso 41, seria 102%. No caso da mulher com 41, seria 112%. Né? Seria 112%. Então, olha bem o quanto que é cruel, desumano e terrível essa forma de cálculo que é aplicada. Isso é o que está valendo hoje, na resposta do quanto. Essa forma de cálculo é aplicada na aposentadoria especial, na aposentadoria por idade, na aposentadoria comum de 35 anos e de 30 anos com idade mínima e na aposentadoria da regra de 86 ou 26. E
Preste atenção, na aposentadoria por incapacidade permanente. Então significa que se um profissional da enfermagem, por exemplo, sofre um acidente de qualquer natureza, que não tenha relação com o trabalho, ou que venha a sofrer uma doença que leve ele à incapacidade que não tem a ver com o trabalho, e que ele tenha 20 anos, né, uma profissional de enfermagem, vamos falar uma mulher, que ela tenha 20 anos, ela vai ganhar quanto de valor da aposentadoria por incapacidade? Né? Qual seria a renda mensal inicial dela? Seria de 70%, olha o quadro, 70% do seu salário de benefício. Ou seja, uma baita de uma guilhotina sobre a cabeça de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Então, os 3 Q da aposentadoria que você tem que ficar olhando, você tem que ficar calculando, é quando eu vou me aposentar, quanto eu vou receber, e o terceiro Q, que é mais importante do que tudo aqui. É mais importante do que o quando, é mais importante do que o quanto inicial. Qual que é? Qual é o terceiro Q aqui? O terceiro Q tem a ver com por quanto tempo, né? Quanto tempo eu vou receber essa renda mensal inicial, né? Então, o terceiro Q aqui, quanto tempo eu vou receber? Quanto tempo eu vou receber? Por quanto tempo eu vou receber? Ou seja, eu estou falando aqui da tua sobrevida. Você vai receber o seu benefício na data de entrada no requerimento, DER. A partir da DER, você começa a viver dele. Por quanto tempo? Quanto tempo você vai viver? Vamos imaginar que você se aposente com 55 anos. Então você tem que imaginar 65, 75, 85 e assim vai. Você vai viver quanto tempo? A expectativa de vida do brasileiro é 76. Agora o IBGE vai jogar para 80. Mas tem a diferença também do Nordeste, Sul e Sudeste. Por incrível que pareça, a gente vive um abismo de condições de trabalho. Que Norte e Nordeste, né, as condições de vida são mais adversas da população de modo geral e existe uma diferença, né? Não deveria, mas existe uma diferença de expectativas de vida. Então no Sul e Sudeste a expectativa é maior. Mas vamos imaginar que hoje é muito padrão, 80 anos. Então, se você se aposentou com 55, se você bota mais 5 ali, você vai ter 60. Se for 85, você tem mais 25. Se for 80, você tem mais 25 anos de vida. Então, é importante saber quanto que eu vou começar a ganhar, agora por quanto tempo eu vou ter que receber esse valor. E aí que tem um grande problema. Por quê? Porque de quando você começa a receber o valor, você começa a descer. Você começa a perder o valor. Você entra aqui, ó. Você entra numa ladeira morro abaixo. Então são os 3 Q da aposentadoria. E qual é a perda de quem se aposentou nos últimos... se aposentou de 2012 para cá? Quem se aposentou em 2012, ele já saiu perdendo 8,05%. E aí, juntando todas as perdas de 2012 a 2024, nos últimos 12 anos, ele perdeu 21,62%. Ou seja, não é pouca coisa não. De cada R$1.000, ele perdeu R$216. Olha bem, de cada R$1.000, ele perdeu 216. O que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando aqui, ó. Por quanto tempo? Por quanto tempo? Por quanto tempo eu vou receber? Então, o trabalhador, a trabalhadora se aposentou em 2012 e ela já viveu aqui, ó, 12 anos para frente. E nesses 12 anos, ela já perdeu 21,62%. Então, se essa trabalhadora tinha 50 anos, vamos imaginar, hoje ela já está com 62. Ela já está com 62 e já perdeu 21%. Vamos imaginar que essa trabalhadora, vamos imaginar aí uma profissional de enfermagem, se aposentou com R$3.000, né? Vezes 21,62%. R$648 ela já perdeu. Menos igual, ela já está com 2.351. Ou seja, ela saiu com 3.000 e já está com 2.351. Ou seja, o destino dela é chegar ao quê? Em salário mínimo. Então, os 3 Q da aposentadoria, para você conseguir garantir recursos, para você não passar escassez, não ter privação, não depender de terceiros, para você ter segurança, para você ter paz, tranquilidade, né? Ser feliz, ter acesso ao mínimo das condições para você não rebaixar sua condição de vida, você tem que pensar principalmente no por quanto tempo você vai receber o seu benefício. Na hora que você sabe quando você vai se aposentar, aí você vai fazer a pergunta, quanto que eu vou receber? Agora é importante você saber quanto que eu vou receber, quando é, porque a forma de cálculo é muito cruel, muito desumana, muito terrível, ela vai te expropriar valores, aquilo que você contribuiu
para o INSS você não vai receber de volta. E mais importante ainda, por quanto tempo você vai receber esse valor? Porque você tem que projetar as perdas que você vai ter. Tá? No caso do exemplo aqui, quem se aposentou em 2012, agora em 2024, já perdeu 21,62%. Qual é a projeção de perda para frente? O governo Lula tem uma característica. Ele cumpre a lei no sentido de que dá a infração, recompõe a infração para o aposentado com valor acima de salário mínimo. Mas o salário mínimo é valorizado acima da infração. No caso agora aqui, qual é a diferença que foi de ganho real? 3,26. 3,26 foi a diferença, né? Porque o aposentado ganhou 3,71. E o salário mínimo foi 6,97. Qual é a diferença? 3,26. Então, 3,26 foi de aumento real, acima da inflação. E o governo Lula tem essa característica de recuperar o valor do salário mínimo. Então, nos próximos 2 anos vai ser de perda. Vai ser mais ou menos isso aí. Então, a projeção é perder mais 6%. Então, vai terminar com 21 mais 6, vai lá 27, 28%. 27, 28%. Então, quem se aposentou nos últimos 20 anos já perdeu 40%. Já está perdendo 36 e alguma coisa, quase 40%. Você já imaginou isso? Então, você tem que considerar esse ponto aqui, tá? Quando, quanto e por quanto tempo eu vou receber, tá? Certo? Então, se você quer saber mais a respeito disso aqui, se conecta aqui comigo, fale com a minha equipe. Para quê? Por que você vai falar com a minha equipe? Para você entender qual é o seu salário e benefício. A primeira coisa que você tem que fazer é entender qual é o seu salário de benefício. É a primeira coisa que você tem que saber, independente do PL 42, independente da DIN 6309. Né? E olha bem, se você se conectar comigo aqui, falar com a minha equipe, eles vão calcular o salário de benefício para você. Tá? Na hora que você falar com a minha equipe para entender do salário de benefício, que é o segundo item aqui do diagnóstico que a gente faz, tá? O diagnóstico o que é? É uma radiografia. O cara está tossindo, vai no médico. O médico vai pedir o quê? Uma chapa, né? Uma chapa dos pulmão, uma radiografia. Por quê? Por que ele vai fazer? Para ele poder olhar e fazer um diagnóstico do problema. Tá? É a mesma coisa aqui. O que a gente faz? É um diagnóstico, uma chapa da sua realidade previdenciária. Um dos itens é o salário de benefício. Eu diria assim, é o primeiro item que você tem que analisar, o salário de benefício. Por quê, Pedrosa? Porque a sua remuneração não é o salário de benefício. O salário de benefício não é a sua remuneração. O salário de benefício é a média de todas as suas remunerações. E você já entendeu que ele é a base de cálculo de todos os benefícios, inclusive do auxílio-doença. Então, se na melhor das hipóteses, PL 42, ele vai calcular 100% do salário de benefício. 100% do salário de benefício. Então, você tem que saber o que é esse valor, porque você vai ganhar 100% dele. E se não for assim, você vai entender que essa forma de cálculo aqui, que tem o coeficiente, vai ser aplicada em cima do salário de benefício. Então, você precisa entender como é que você joga o salário de benefício para ser igual à remuneração. No mínimo isso. E para isso é preciso fazer um diagnóstico. Não tem como não fazer um diagnóstico, para em cima do diagnóstico fazer um planejamento. Então, são 11 pontos que são analisados, né, no diagnóstico e você recebe isso. Então, fala com a minha equipe. Minha equipe vai te entregar o salário de benefício. Mas fala com a minha equipe lá para entender o investimento que você pode fazer para fazer um diagnóstico. Cara, você não vai se arrepender. É o melhor investimento que você pode fazer porque você tem na sua mão um GPS da sua realidade, né? A Vera diz, já fiz meu planejamento previdenciário e foi o melhor investimento. Por que é o melhor investimento? Porque você não fica perdido, você não perde dinheiro. Porque quando você fica iludido, imaginando que você não sabe qual é o seu salário de benefício, praticamente você não sabe responder a pergunta do quanto. Imagina se você não tem. O quando é o mais fácil. Agora, se você não sabe quanto você vai receber, e você não sabe por quanto tempo você vai receber, você não se planeja, você não consegue me dizer, Pedrosa, eu vou morrer com tantos anos. Não é isso que eu quero saber. Você tem que fazer uma projeção com base na expectativa de vida, na sobrevida que tem. Mas você tem que prever, você já sabe uma informação, que você vai cair. Então, a pergunta é, quanto eu vou receber e o quanto que eu tenho que pedalar para manter no mesmo nível? Ou o que eu tenho que fazer para corrigir agora, né? Agora, aqui, quando eu posso segurar, eu posso planejar o quando para mim ter o melhor quanto. E eu tendo o melhor quanto, aí fica mais fácil de eu armar uma estratégia para que eu mantenha ao longo do tempo a mesma renda da minha renda mensal inicial de quando eu saí da aposentadoria. Quem não fez isso,
Quem se aposentou em 2012 não tinha isso aqui, já está tendo uma desagradável surpresa ou está vivendo uma certa escassez. Com certeza, alguma privação. E muitos que não se prepararam, com certeza já dependem de ajuda de terceiros, o que é muito ruim. Ou seja, é uma aposentadoria do terrorismo, é uma aposentadoria, não é a aposentadoria dos sonhos, mas é a aposentadoria do pesadelo. E você com certeza não quer isso. Com certeza você não quer isso, né? E uma decisão muda tudo. Você tem que planejar para poder ter a sua aposentadoria dos sonhos. Maravilha? Muito bem, se você está chegando agora no canal, vou pedir que você se inscreva no canal para você receber essas análises, para você ter muito mais fundamento para poder analisar e tomar as decisões corretas, tá? Tomar as decisões sobre as demandas da Previdência que afetam você. E uma das coisas que afeta você é exatamente você fazer um planejamento ou você não ter um planejamento. Você tomar a decisão de não fazer já é uma decisão. Se você tomar uma decisão, se não, eu vou deixar para depois, você já tomou a decisão. A hora de decidir é agora. Sabe qual era o melhor momento de plantar uma árvore? Há 10 anos atrás. Sabe qual é o segundo melhor momento de plantar uma árvore? Agora. Né? Agora. Tome a decisão, plante a árvore da sua aposentadoria para você ter os frutos, a sombra, né? Sombra e água fresca, não é mesmo? Se não tiver árvore, não tem sombra. Então planeje a sua aposentadoria, ou pelo menos faça um diagnóstico, entenda onde é que estão os problemas, veja o que você já pode ir fazendo, providências que você já pode ir tomando. Para sua sorte, estou aqui para lhe ajudar. Fala com a minha equipe, se conecta aqui, eu vou te entregar o salário de benefício e você conversa lá para entender melhor como é que funciona o diagnóstico na sua situação. Maravilha? A gente sempre se encontra no próximo vídeo. Muito bom!